Olá pessoal, para a nossa terceira aula da disciplina de controle de postos. E antes da gente seguir para um novo curso, gostaria de relembrar a questão que a gente fez no final da aula anterior, né, onde ele pede para a gente determinar as pressões de fechamento na superfície. E aí lembrando que a gente fez a determinação, né, primeiro da pressão de poros, e pela diferença da pressão de poros com a pressão hidrostática, né, do fluido lá no fundo do poço, a gente encontrou a pressão de fechamento na superfície interior. E aí eu fiquei refletindo se ficou claro para vocês o que seria essa superfície, essa pressão de fechamento na superfície interior. Seria essa pressão aqui, pessoal, ó. É essa pressão que vai ser medida aqui, tá? Então ela é uma pressão que ela indica 212 PSI, que é aquele que indica que a pressão de poros é maior do que a pressão hidrostática do meu fluido, indicando que eu preciso aumentar o peso desse fluido para que eu possa conter esse kick, certo? E aí a gente calculou uma das pressões de fechamento. A outra calculou foi a pressão do choque, certo? E aí o que acontece? Ela combina tudo isso aqui, né? A pressão de poros, a pressão do kick, a pressão hidrostática do fluido do poço e a pressão hidrostática do choke line, do fluido que está no choke line. E é por essa razão, pessoal, vou voltar aqui rapidamente. Ele considera o fluido que está no anular. No anular, a gente tem o próprio fluido anular, tem o fluido que está no choke line, tem o gás de kick. Então, por essa razão, por essa soma de elementos, é que a gente tem uma pressão no choke bem maior que a pressão que a gente tem na superfície interior. E onde é que a gente mediria essa pressão do choke? Aqui, ó. Válvula do choke. Aqui, ó. Esse ponto. Tá? Lembrando que o enunciado da questão, ó, trata de um poço que, ó, fala de lâmina d'água, poço submarino. Se a gente não tivesse um poço nessas condições, tivesse um poço assim, superfície, a gente só teria uma pressão, né? Uma pressão de fechamento. Ok? Então vamos seguir para o conteúdo da aula de hoje. Vou começar falando aqui, ó, sobre pressões de bombeio, pressão de bombeio, de circulação, né? E essa pressão de bombeio, ela é uma assim, ela é composta de três parcelas, né? Ela tem primeiro a perda de carga dos equipamentos, tubulação, broca e espaço anular, certo? Tem a pressão do choque, acabou de ver ali, e isso só acontece se o BOP estiver fechado, tá, pessoal? Então, estática. E o desbalanceamento hidrostático entre a coluna e o anular, certo? Nesse caso aqui vai ser nulo se a gente tiver um fluido homogêneo. Tá? Em condições normais de perfuração, né, a pressão de bombeio em sondas flutuantes, né, com BOP submarino, que foi o caso que a gente viu ali, a gente desconsidera as perdas no riser. Certo? Lembre sempre dessa informação aqui, porque nas equações a gente sempre vai desconsiderar as perdas do riser. Tá? Então a gente tem aqui um exemplozinho bem básico aqui sobre questão envolvendo pressão de circulação. Então vamos para essa questão aqui, só para a gente entender um pouquinho essa questão da perda de circulação. Ó, a pressão de circulação durante a perfuração é os 2.500 PSI para uma frequência ou velocidade da bomba 100 SPM, certo? E massa específica do fluido de perfuração igual a 9 libras por galão. Decidiu-se então elevar a massa específica do fluido de perfuração em 1 libra por galão, reduzir a velocidade da bomba para 90 SPM. Estime a pressão de bombeiro nessa nova situação, ou seja, eu tirei o peso, a massa específica do meu fluido de 9 para 10, né? Aumentei 1. O que acontece agora com velocidade, né? Com a velocidade não, com a pressão de bombeio. Então, pessoal, como é que eu resolvo esse problema aqui? A pressão de bombeio vai ser igual a
a nova pressão de bombeio, né? Sempre vai ser igual a pressão de bombeio vezes as razões entre a densidade nova, massa específica nova e a massa específica anterior, vezes as diferentes velocidades, né? A velocidade menor dividido pela velocidade maior. Ok? Tudo isso elevado ao quadrado. Então sempre vai ser nessa proporção. Vezes velocidade massa específica nova dividido pela anterior, vezes vazão, a velocidade nesse caso, né? Da bomba anterior, né? No caso a menor. No caso menor não, anterior, né? Dividido pela maior ao quadrado. Então vai ser o quê? 2.500, que é a minha pressão de bombeio atual, vezes a vazão nova, a massa específica nova, que é 10, dividido por 9, vezes 90, que é a velocidade, a nova velocidade de bombeio, dividido pela velocidade anterior, ao quadrado. Então a nova pressão de bombeio vai ser 2.250. O que aconteceu com a minha pressão de bombeio? Ela reduziu. Eu tive o quê? Um aumento na minha velocidade, consequentemente uma frequência, né? Uma redução de frequência, então consequentemente eu tive o quê? Uma queda na minha nova pressão de bombeio. Gente, faz um pouco de sentido. Se você for pensar no seguinte, eu estou aumentando a minha massa específica, esse fluido fica o quê? É mais pesado, ele exerce uma pressão maior no meu sistema, né? Pressão hidrostática maior. Bom, então agora a gente chega falando sobre perda de circulação, ok? A perda de circulação, na verdade, é uma soma de perdas, né? Envolve vários fatores, que envolve aqui, ó, a perda de carga dos equipamentos, que a gente já falou, né? Aqui a perda de carga no interior da coluna, inclui perda de carga localizada, né? Aqui, ó, perda de carga no jato da broca, perda de carga no anular, perda de carga no anular com um poço revestido e perda de carga no raise. Só que eu falei para vocês agora há pouco, né? A gente sempre vai desconsiderar essa perda, né? Uma perda pode ser que é desprezível. Então, basicamente, a gente resume a perda de circulação a esses 5 fatores aqui, tá bom? Então vamos aqui a alguns detalhes, né? Vamos junto aqui. Bom, ó, em unidades flutuantes com BOP submarino, que é o exemplo daquela primeira figura que a gente mostrou. Ó, durante a circulação de um kick, é preciso considerar as perdas por fricção na linha do choque, que podem ser altas em águas profundas. Ou seja, tratando-se de sistemas de altas águas profundas, eu posso ter perdas significativas na linha do choque. Para evitar fraturar a formação mais frágil, essas perdas devem ser compensadas ajustando a abertura do choque. Aí, pessoal, e a ideia é o quê? Manter a pressão do choque igual à pressão do revestimento, certo? O que acontece? Vou voltar aqui, brincar um pouquinho de ficar indo e voltando, peço até desculpa por isso, mas vamos pegar aqui, ó, e a linha do choque, certo? Como eu falei para vocês, eu tenho um fluido aqui que ele tem a possibilidade de escoar por aqui. À medida que eu abro ou fecho essa válvula, vai determinar a minha pressão aqui. Lembra que eu falei para vocês isso? Tá? Então, o que acontece? Ele diz o seguinte, ó, que além que eu preciso considerar essas perdas por fricção, certo? Então, ó, a variação aqui, a minha variação na pressão do choque aqui, né, o meu delta P do choque, ela vai ser a pressão no choque, é isso, ó, menos a pressão por perda de fricção, certo? O que acontece, pessoal? Imagina que eu olho, imagina nesse ponto aqui, percebo que eu desconsidere isso aqui, considere esse fator aqui. O que eu vou achar da pressão no choque? Vou achar que ela é um valor maior do que ela realmente é. Concordam comigo? Matematicamente eu vou achar que ela é um valor maior do que realmente ela é, considerando a perda de fricção.
certo? E aí o que pode ocasionar? Eu estou fazendo uma interpretação errada, né? Eu estou considerando que a pressão do choque, nesse caso aqui, ela é um valor maior, ou seja, eu estou vendo que ela é maior que a pressão do revestimento. E aí o que pode acontecer, pessoal? Eu posso querer diminuir, porque eu estou achando que ela é uma pressão maior, né? Eu estou desconsiderando esse fator aqui, e consequentemente eu posso ter um problema, um influxo, ou um kick, tá certo? Então, no cálculo da minha pressão choque, que deve ser igual ao revestimento, eu devo considerar a perda por fricção. Matematicamente, eu tenho que a pressão no choque vai ser igual à pressão no revestimento menos a perda por fricção na linha do choque. Tá bom, pessoal? Claro aí, só reforçando, falei bastante coisa aqui, mas, de novo, a pressão no choque é igual à pressão no revestimento. E, ó, pressão no revestimento. Essa sigla aqui, ó, refere-se à pressão no revestimento menos as perdas por fricção na linha do choque. Ok? Beleza? Então deve-se considerar isso sim, pessoal. Então, ó, seguindo. A pressão no fundo durante a perfuração é dada pela soma da pressão hidrostática no ponto, né, a pressão hidrostática naquele ponto, e das perdas de carga por fricção até a superfície. Ó, pessoal, lembra de novo, ó, a gente até comentou sobre isso aqui, ó. E voltando aqui para a figura, aqui, ó. Lembra disso aqui? E a pressão aqui vai ser a pressão hidrostática mais a pressão de perda de carga, as perdas de carga no anular. Só que aqui, ó, a gente acrescenta, né, o que? Que a perda no anular revestido, no anular não revestido. Tá? Então aí é o mesmo ponto lá do choque, da pressão no choque. Precisa considerar essas perdas de carga, por quê? Senão a leitura que a gente vai ter é uma leitura falsa. Vai ver que a pressão de circulação lá no fundo do poço, pressão de fundo do poço durante a circulação, o que acontece? A gente pensa que seria só aquela pressão similar à estática, mas não, a gente tem que considerar as perdas de carga, ok? Ó, alternativamente, a pressão no fundo do poço pode ser obtida somando as pressões estáticas com a pressão de circulação, né? Superfície, subtraindo as perdas de carga entre a superfície e o ponto considerado. Beleza? Então a mesma coisa, ó. Então eu vou ter aqui, ó, pressão. Vamos voltar aqui para a forma anterior, né? Ó. Pressão durante a circulação vai ser igual a pressão no fundo do poço, ali condições estáticas, mais a pressão de circulação, que a gente aprendeu a calcular. Cadê? A pressão de bombeio, né? Vendo aqui, menos as perdas de carga. Certo? Então é outra maneira da gente calcular, né, essa pressão no fundo durante o processo de circulação. Ok? E aqui é só para relembrar que a gente consegue, a partir dessas equações e aquela anteriormente mencionada na aula, consegue estimar a massa específica equivalente, né, a partir das pressões. Ou seja, a gente consegue estimar essa massa específica em qualquer ponto do poço. Lembra? Então, a partir dessas pressões aqui, consegue usar naquelas equações determinar a massa específica qualquer ponto do poço. E lembrando, ó, se a pressão for maior que a pressão dos poros, ou seja, se a pressão que eu tiver aqui maior do que a pressão dos poros, eu tenho um sistema de overbalance. Se for menor, eu tenho underbalance. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para um exemplo aqui para tentar fixar em como esses conceitos de circulação, perda de carga e determinação de pressão de bombeio, eles são utilizados de forma aplicada. Né? Então vamos para um exemplo aqui. Ó, determine a pressão de bombeio ou de circulação e as pressões atuando no fundo, no topo dos comandos e os ECDs
correspondentes para o seguinte cenário de perfuração. Lembrando, ECDs foi uma abreviação agora, ó, a gente acabou de usar para massa específica equivalente. Beleza? Então vamos lá, ó. Na letra A, a unidade de perfuração marítima flutuando na operação em lâmina d'água profunda, certo? Poço fechado, circulando pela choke line, um choke totalmente aberto. Massa específica da lama aqui, ó, aproximadamente 12 libras por galão. Aqui eu estou falando aqui as condições, tá certo? Ele quer que eu determine aqui, ó, pressão de bombeio e as pressões atuando no fundo. E aí ele está me dando aqui, ó, os parâmetros, né? Unidade de perfuração marítima flutuando, operando em lâmina d'água profunda. Poço fechado e circulando pela choke line, com o choke totalmente aberto. Aí entra aquela história, né, pessoal? Choke totalmente aberto, a gente não tem aquele controle, a contribuição da pressão hidrostática ocasionada pelo choque. Massa específica da lama, 12 libras por galão, uma lama bem pesada. Profundidade vertical do poço, 2.500 metros. A distância do Deal Flow Mud Line, 700 metros. Né? E aí tem a soma da lâmina d'água mais gap. E o comprimento da coluna de comando de 150 metros. E aqui na letra E tem todas as perdas de carga. Ó. Perda de carga dos equipamentos de superfície, interior dos comandos, dos jatos, da broca, no anular, na linha de choque. Então tem todas as perdas de carga. Então, ó, vamos primeiro calcular aqui, ó, pressão de bombeio ou pressão de circulação. Pressão de circulação vai ser, ó, a pressão superior, pressão interna do drill pipe, a pressão interna do drill collar, né? As pressões do anular, do drill collar, do drill pipe. E aqui, pessoal, ó, lembra, ó, delta PCL, lembra aqui, ó, as perdas de fricção na linha do choque, tá? Bem, então a gente tem essa aqui, ó, só substituir os valores. Então vamos lá. Delta superior tá aqui, ó, tem, ó, nos equipamentos de superfície, a perda de carga no equipamento de superfície. Aqui, ó, variação de pressão interior do drill pipe, ó, no interior dos, né, 500. Aqui, ó, no interior do drill collar, ó, no interior dos comandos, certo? No jato da broca, aqui, ó, do jato da broca. E assim por diante. Só substituindo os valores de acordo com os valores de perda de carga. Bem tranquilo, tá, pessoal? Substituiu e a gente tem uma pressão de circulação de 2.100 PSI. Então essa é a minha pressão de bombeio ou de circulação. E era o que ele queria aqui no meu enunciado, pessoal. Termine as pressões de bombeio, circulação e as pressões atuando no fundo do poço. Agora vamos para as pressões, para a versão no fundo do poço. Ó, pressão no fundo do poço ela é igual aqui, ó, ao somatório das pressões hidrostáticas com as perdas de carga no anular do poço e da choque. Então, ó, pressão no fundo do poço vai ser igual a pressão mais a perda de carga, eu tenho ali no anular, solo, também ali ó, do lá do pipe, mais a perda de carga do choque. Então, ó, pressão vai ser fator de pressão, mais mais o peso do meu vezes a profundidade vertical, mais 100 PSI, mais 100, que esses valores estão todos aqui, né, gente, ó. Aqui, mais todo aqui, ó, da perda do choque, a linha de choque. Então, substituir, então a pressão, ó, no fundo do poço é 5.000, perdão, acabei rabiscando. 5.000, essa é a minha pressão no fundo do poço. E aqui, pessoal, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que com essas fórmulas a gente consegue estimar a massa específica em qualquer ponto? É isso? Deixa eu vir aqui para frente. Peço desculpa
essa minha ida e volta, mas eu queria aproveitar o espaço só para vocês terem noção do seguinte, ó. Esse SCD aqui é o que a gente usou lá atrás, E é a massa específica equivalente, tá? Então, ora vocês podem encontrar assim, ora vocês podem encontrar assim. Então, ele vai ser o quê? Pressão dividido pelo fator de conversão dividido pela profundidade vertical. Então, ó, lá no fundo do poço, a massa específica do fluxo é 12,4. Olha que interessante. Pessoal. Olha quanto é que é a massa aqui, a massa específica. Mas lá no fundo do poço, ela tem essa massa específica. E olha que interessante, nessa conta, é essa massa específica que prevalece para o cálculo da minha pressão hidrostática. Tá? Então é essa densidade que está gerando a pressão de 5.500, que é a pressão que eu preciso para, nessa profundidade, manter a pressão hidrostática maior do que a pressão de poço. Bom? Agora a pressão atuando no topo dos comandos. Ó, pessoal, aí agora a gente precisa voltar aqui de novo. Só um minutinho, tá? Olha o que ele fala, ó. O comprimento da coluna de comandos é 150 metros, certo? Então, o que ele fez aqui, ó. Ele pegou a mesma fórmula, né, que a gente sempre usa, é a pressão estática, menos as perdas de carga, mais as perdas de carga. Isso? E aí, lembrando aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Ele considerou aqui, ó, perda de carga no solo e no choque. Certo? E aí, ó, vai ser fator de conversão vezes peso, a gente vai usar a massa específica não equivalente à massa específica mesmo, vezes a profundidade vertical menos o comprimento dos comandos, mais 100, que é a perda de carga dos equipamentos de superfície, do interior dos comandos, perdão, que é igual ao da superfície também, mas mais choke line, né, a perda de carga no choke line. Então, eu vou ter que pressão comandos vai ser 5.004. Tranquilo? Perceba que a única diferença que a gente fez aqui para essa questão é que a gente não considerou, só considerou uma perda de carga, que é a dos comandos, tá? E a altura, né, o diâmetro vertical, a gente pegou o dado do poço e subtraiu de quem? Subtraiu aqui, ó, o comprimento da coluna de comandos. Ok? Pessoal, só assim, um adendo para esse tipo de pergunta. Como a gente está fazendo essas resoluções? Sim, eu estou falando aqui de forma mais dinâmica, mais rápida. Pode ser que eu tenha deixado de passar uma informação, uma coisa, mas tem a oportunidade de parar, tá, novamente, rever o slide. Qualquer dúvida, anote e me pergunta. Mas basicamente o que a gente faz aqui, eu estou descrevendo para vocês, é a aplicação de fórmula. Não tem muito mistério, né? A questão te dá todos os valores aqui de perda de carga e a gente tem aqui, ó, as fórmulas no geral, né? E aí basicamente o que a gente faz aqui é a aplicação de fórmula. Tranquilo? Vou seguir aqui, tá? Então, ó, 1094 é a minha pressão. E aí, ó, se eu for calcular a minha massa específica equivalente, ó, olha aqui, ó, ela já é novamente diferente. O topo dos meus comandos, essa é a minha massa específica. Tranquilo, pessoal? Então, a questão pediu só isso. O topo dos comandos, exatamente. Pronto. Então, ó, a gente calculou a pressão de bombeio, capitulando, né? Ó, pressão de bombeio ou pressão de circulação. Basicamente considera aqui, ó, voltando aqui, eu estou indo e voltando, peço bastante desculpa, tá, pessoal? Ó, era essa equação. Pediu
no fundo do poço, né? Bombeio, as pressões atuando no fundo do poço. A gente fez aqui, ó, considerando a perda de carga dos meus 3 estágios. Depois a questão pediu no topo dos comandos, aqui também, ó, e pediu sempre a massa específica equivalente. Ok? Então, sim, espero que tenham compreendido essas questões envolvendo pressão de circulação, perdas de carga e massa específica equivalente. Ok, pessoal? Nós ficamos por aqui. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.